Pacote número 7, mapa mental de número 3, mas na sequência 33. Estão entendendo? O assunto que chega à sua telinha agora é quando usar os pronomes oblíquos. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Isso quando você redige, quantas vezes você teve dificuldade? E quem faz uma redação para concurso tem que saber colocar isso muito bem, para não perder em linguagem na hora que a banca vai corrigir a sua redação. E num concurso público, a colocação dos pronomes sempre é assunto certeiro. Então, o que nós precisamos inicialmente entender? Que o, a, os, as, que lo, lá, los, las, na realidade lo, lá, los, las é o, a, os, as, com um L fônico na frente. Que no, na, nos, nas é o, a, os, as, com um N na frente por questão fônica. Nós vamos ver depois de onde salta tudo isso. E como eu te disse no anterior, se o lielies se liga a VTI, ou a, os, as, jamais, só se liga a verbo transitivo direto. Por isso, se na prova te perguntarem o que é o, a, os, as junto de um verbo, lo, lá, los, las junto de um verbo, no, na, nos, nas junto de um verbo, você está vendo que esse verbo vai ser transitivo direto. Eles são morfologicamente pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e sintaticamente eles são objetos diretos. Por isso estarão sempre ligados a VTD, verbo transitivo direto. Bom, quando é que eu uso somente o, a, os, as? Quando eles estiverem depois de verbos terminados em vogal oral, a, e, i, o, u. Oral é isso, a, e, i, o, u. Nasal é Agora a, e, i, o, u é oral. Quando eu te dou um exemplo típico de prova, olha ali, ó, no exemplo, Maria convidou os amigos. Para usar esses pronomes ou a, os, as, o verbo tem que ser transitivo direto. Eu fui lá, Maria convidou quem? Quando é pessoas, a gente pergunta quem. Quando é coisas, a gente pergunta o que. Se o verbo é VTI, a gente pergunta para pessoas a quem, de quem, com preposição. E coisas a que, de que, para que. Mas aqui eu estou tratando de verbos transitivos diretos, que você já viu no mapa, nos dois mapas anteriores. E agora eles sublinharam os amigos. E eles querem que aqueles os amigos sejam substituídos pelos pronomes pessoais do caso oblíquo da língua portuguesa, que mantém a substituição coesa, correta e coerente. E daí sim, convidou. Convidou quem? Os amigos. Se o verbo é transitivo direto, só pode substituir o, a, os, as. Mas por que eu usei os? Porque os amigos é masculino e é plural. Por isso, se o verbo é transitivo direto, só pode ser o, a, os, as. No caso do exemplo, se o complemento do verbo é masculino plural, o pronome pessoal do caso oblíquo conveniente é os. E ele foi, juntei os ao verbo porque ele terminou por vogal oral, a, e, i, o, u, convidou. Aquele u, ele é oral, porque se for nasal, mais adiante você vai ver o que acontece. Mas também a gente tem o uso de lo, lá, los, las. Quando é que nós usamos lo, lá, los, las? Na realidade é o, a, os, as. De novo ligado a um VTD. Só que ele vai estar ligado a verbos que terminam por R, S ou Z. Sempre que você tiver um verbo que termine por R, S ou Z, e tiver que fazer a substituição de uma expressão pelo pronome conveniente, o esquema é este. Você vai cortar o R, o S e o Z do verbo. Você vai ver o complemento que eles querem. Se o complemento é masculino, plural, no caso, se fosse os amigos, se é masculino, plural, você vai ter que usar o os. Se o verbo for, vou convidar os amigos. Vou convidar quem? Os amigos. E é para substituir os amigos, agora não é mais convidou, como no exemplo de cima, é convidar, você tira o R e diz, vou convidá-los. Mantém o os, porque os amigos é masculino plural. Convidar não é mais vogal oral, a, e, i, o, u, é um R. Você risca o R e vai colocar um L na frente do os.
convidá-los. E se esse verbo terminar por OEA, você vai acentuar, porque sempre que você tiver tonicidade na última sílaba e a vogal tônica é OEA, você tem que acentuar, convidá-los. E se fosse o U e o I sozinhos, receberiam acentos pela regra do hiato I. Por exemplo, vou substituir os amigos. Substituir. Você está vendo que terminou por R, corta. Daí fica substituir. Os amigos é masculino plural, os, coloca um L. E daí substituí-los, você vai acentuar este I pela regra do hiato I. Já te dei um mapa mental sobre as regras de acentuação gráfica. Levante da sua poltrona e dirija-se àquele mapa se porventura você não estiver lembrando que todo monossílabo que termina em OEA tem acento, toda oxítona que termina em OEA tem acento, e sempre que tiver o U e o I sozinhos ou com S, antecedidos de uma vogal e na sílaba tônica, receberão acento. Por isso, no exemplo dado, precisas fazer uma pergunta? Eu quero substituir uma pergunta pelo pronome conveniente. Para fazer a pergunta, eu tenho uma locução verbal. Você sabe o que é locução verbal? Um verbo junto do outro. Junte os dois verbos e coloque um ponto. Se ele for VTD, o verbo transitivo direto pede complemento verbal com objeto direto. E se você tiver que substituir a expressão, só pode ser com o, a, os, as. Fui lá. Precisas fazer o quê? Isso mesmo, o verbo é transitivo direto. Eles querem substituir uma pergunta pelo pronome oblíquo conveniente. Só pode ser o, a, os, as, se o verbo é transitivo direto. Só que precisas fazer terminou por R. Daí eu cortei o R, porque por R, S ou Z a gente corta. Precisas fazer... Coloquei um tracinho e junto a uma pergunta que é feminino singular eu coloquei o A. Não fica legal, eu preciso fazer A. Por isso a gente coloca essa consoante fônica que é o L. E como fazer? Terminou por E e é tônico, ele tem acento. Preencheu direitinho o que eu escrevi ali como sugestão de estudo para você memorizar como se resolve isso. Olha no exemplo abaixo. Ele quis essa situação, é para substituir essa situação pelo pronome conveniente. Primeiro eu tenho que ver a transitividade do verbo. Ele quis o quê? Verbo transitivo direto. Então essa situação só poderá ser substituída por o, a, os, as, nunca por lhe. Mas essa situação é feminino singular, então só pode ser a, porque se eu tivesse dito essas situações, eu diria as. Ora, quis terminou por S, você vai lá e corta o S, e daí coloca a consoante fônica L, e vai ficar sim, quila, e não acentua o I, porque o I não está sozinho, antecedido de vogal, aquele U ali é vogal, mas você não ouve, o quila ali é o U e o I junto. Para o I receber acento, teria que ter outra vogal antes, o I sozinho e na sílaba tônica. Por isso, sim, quila, sem acento, pois o I não está sozinho. A Argentina faz vinhos bons? Eles querem que você substitua vinhos bons pelo pronome correspondente. Daí eu fui lá. A Argentina faz. A pergunta é o quê? Opa, verbo transitivo direto. O seu complemento, vinhos bons, é objeto direto. Eles querem que eu substitua vinhos bons pelo pronome correspondente. Só pode ser o, a, os, as. Necessariamente, neste caso, os, porque vinhos bons é masculino plural. Ora, eu não tenho como dizer faos, porque eu tive que cortar o Z. Todo verbo que termina por R, S ou Z, a gente corta. E dizer faos não fica legal. Por isso surgiu a consoante fônica L, falos. Mas eu também lembro que se tiver uma palavra, seja monossilábica ou duas ou mais sílabas, cuja tônica é a última e termina por OEA, lembra da regra de acentuação? Eu acentuo, falos. E se eu tivesse que justificar a regra de acentuação gráfica, quem eu tenho que justificar é o Fá. O los ali não tem tonicidade, ele é átono, é monossílabo átono. Por isso, Fá com acento seria um monossílabo tônico terminado em A.
Pronto, entendemos quando usar lo, lá, los, las. Só se o verbo terminar por R, S ou Z. Corta-se o R, o S e o Z. O complemento, você vê o gênero e o número para colocar o pronome oblíquo correspondente. Junta a consoante fônica L e vê se a palavra que você cortou, o verbo que você cortou, o R, o S e o Z, terminou por O e A. Tônico você acentuou, e se for o U e o I sozinhos, antecedidos de vogal e na sílaba tônica, você acentua pela regra do hiato e U. No, na, nos, nas. Ora, queridos, vai lá, ó, faz um feedback. Se você usa o, a, os, as somente com verbos que terminam por vogais orais, a, e, I, o, U, você usa lo, lá, los, las quando o verbo terminar por R, S ou Z. Você corta, coloca o L na frente do o, a, os, as e ainda vê a terminação do verbo para ver se tem acento ou não. Agora, para usar no, na, nos, nas, na realidade você tem que ver se o verbo é transitivo direto. De novo, põe o chapéu aqui. Ora, fui lá, põe, você diz o quê? Verbo transitivo direto. É para substituir o chapéu, que é o complemento do VTD objeto direto, pelo pronome correspondente. Claro que eu vou usar o porque o chapéu é masculino singular. Mas não fica legal dizer ponho aqui. Daí, por ele terminar em nasalidade, você acrescenta a consoante fônica N. Pegaram os gatos. Pegaram quem? Os gatos. Já sabe que é VTD. Os gatos é masculino plural, só pode ser o oblíquo os. Ora, pegaram termina por nasalidade, aquele AM é nasal. Eu não digo pegaram, eu digo pegaram. Então, se termina com tio ou com vogal M, vogal N lá no final, tem nasalidade. E daí você tem que fazer o complemento, é só colocar o N na frente do o, a, os, as. Resumindo, nós usamos o, a, os, as quando os verbos terminarem por vogais orais, A, E, I, O, U. Você usa lo, lá, los, las quando os verbos terminarem por R, S ou Z. Você corta essas consoantes, coloca o pronome correspondente ao complemento, se é masculino, feminino, singular ou plural, acrescenta a consoante fônica L e olha para o verbo se terminou por O, E, A, tem acento, ou U, I, sozinhos, tônicos, você acentua pela regra dos hiatos e U. E finalmente, se o seu verbo tiver terminação nasal, AM, com o tio EM, oin, põe, eles põem, você já sabe que você vai fazer a substituição do seu complemento, que é masculino, feminino, singular ou plural, acrescentando um N na frente para que dê a fonia correta a união desse pronome oblíquo com o VTD correspondente. Se você entendeu essas diferenças, depois de olhar várias vezes, você vai para a questão. Não é sair fazendo a questão à moda doida. Tem que fazer a questão de acordo com o que o mapa te deu. E daí duas questões retiradas de bancas diferentes, em qual alternativa a reescrita da frase com pronome pessoal do caso oblíquo átono está incorreta. Vamos fazer um feedback no mapa. Vou entregar o livro. Ora, locução verbal, vou entregar. Coloquei um pontinho e disse o quê? O livro é masculino singular, então vai um O. Entregar terminou por R, eu tirei. Acrescentei a consoante fônica L, e daí terminou por A o verbo, eu acentuei. Vou entregá-lo. Fiz direitinho o que o explosivo 2 do mapa me explicou. Na letra B, convidaram as amigas. Ora, convidaram quem? Verbo transitivo direto. As amigas é feminino plural, então tem que ser as. Ora, convidaram, terminou por AM, vogal nasal. Ora, deu aquele A com o M, deu nasalidade. Acrescentei a consoante fônica N, convidaram nas. Bonitinho.
Estou fazendo direitinho o que o mapa mandou. Mas tem gente que vai direto para as questões, meu amigo. Você, meu amigo da poltrona, primeiro memoriza o mapa, depois vai para a questão. E cada alternativa, cada letra, vai fazendo a conferência no mapa, você já está fazendo um bom exercício. Não é só o gabarito da resposta ali que interessa. Interessa saber por que as outras são ou não são aquilo que está sendo pedido. Na letra C diz, necessito copiar o exercício. Ora, necessito copiar é uma locução verbal. Junta, coloca um ponto. Eu necessito copiar o quê? O exercício. Já sei que a locução necessito copiar é VTD, transitivo direto. Eu já sei que copiar terminou por R. Já vou cortar. Já sei que o exercício é masculino singular. O pronome oblíquo átono é o o, porque se fosse os exercícios eu diria os. Vou acrescentar a consoante fônica L. E no momento que eu cortei o R, copiar terminou em A, eu acentuo. Necessito copiá-lo. Perfeito. De acordo com o mapa, o explosivo número 2. Agora eu estou na letra D, Caxias do Sul produz bons vinhos. E ali diz Caxias do Sul produlos. Mas eu não falo assim, ninguém mandou você falar. A banca está pedindo para você marcar X na incorreta. Ah, essa é incorreta, tá feio? Ninguém pediu para marcar no feio. Pediu para marcar naquilo que eles estão pedindo. Fui lá. Caxias do Sul produz. O quê? O verbo produz é transitivo direto. Então, bons vinhos é objeto direto. Bons vinhos é masculino plural. Então, eu coloquei aquele os. Ora, produz terminou por Z, eu vou cortar. Vou acrescentar a consoante fônica L, vai ficar produlos. Por que eu não acentuei o U? Porque o U não está sozinho, antecedido de vogal e na tônica. Produ é uma oxítona terminada em U, como urubu, bauru, que não tem acento, porque o U, para ser acentuado, teria que ter uma outra vogal antes, ele estar na sílaba tônica sozinho ou com S. Por isso, Caxias do Sul produlos. Está corretíssimo. Não é para você ficar falando, é para você julgar de acordo com o explosivo número 2. Está lá. Tudo que a gente colocou lá está ali no exemplo. Tem que fazer passo a passo. Então está correto. Letra E. O governo vai instituir novas regras de restrição. Juntei os dois verbos. Vai instituir. É uma locução verbal. O governo vai instituir e ele disse o quê? Transitivo direto. Novas regras de restrição. Isso é o meu objeto direto. Ora, novas regras é feminino plural. Tem que ser as. Tá perfeito. Vai instituir. Eu tirei o R. Tá lá, tirei o R. Vai instituí-las. Coloquei a consoante fônica L. Mas essa é incorreta. Porque quando eu digo o governo vai instituí-las, é diferente de produlos. Porque o I formou sílaba sozinha, antecedido de vogal, está na sílaba tônica, teria que ter um acento naquele I. Por isso, não está correto a letra E. Fazendo tudo que a gente deu no mapinha acima é fácil, porque se você enxergar os 3 explosivos na sua mente, você vê a diferença de um, de outro, é fácil responder. Na segunda questão diz assim, eu tenho muito medo das questões de romano, minha gente, Fundatec gosta muito de romanos, FAURGS gosta muito de romanos, é perigoso, então tem que ler passo a passo, palavra por palavra e analisar. Analise o que se afirma a respeito dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Número 1, Romano 1, podemos afirmar que o uso dos pronomes pessoais oblíquos tônicos, parei aí. Quando eu olhei o, a, os, as, eles são pronomes pessoais oblíquos, mas eles não são tônicos, eles são átonos. O próprio enunciado fala, oblíquos átonos, o, a, os, as, nunca é tônico, me, te, se, nos e vos, são os pronomes pessoais, caso oblíquo, átonos. Circula aquele tônico, porque na hora do nervosismo, às vezes a gente não vê. Eu não preciso nem continuar lendo, mas se não houvesse aquela palavra tônico, o resto está certo. Só estarão ligados a verbos transitivos diretos. Perfeito! Fizeram bem a arapuca para eu cair. Só a palavra tônico ali detonou comigo. São pronomes pessoais oblíquos, mas o, a, os, as nunca serão tônicos. Toda a vida toda serão átonos.
e estarão sempre ligados a verbos transitivos diretos. E isso é verdade. Agora, afirmar que eles são oblíquos tônicos, mentiu para mim. Então, o Romano 1 está incorreto. Marca um X. Romano 2, no exemplo, ele vai distrair a amiga. Para substituir a expressão sublinhada de forma coesa e correta, deveria ser escrito distraí-la. Vamos ver. Vai distrair. O quê? Ou quem? É transitivo direto. A amiga é o objeto direto, é feminino singular. Vale aquele A. Tem que colocar um L na frente, porque distrair terminou por R, eu vou ter que cortar. Por isso aquele L fônico. E quando eu tirei o R, ficou distrair. E daí o I está sozinho, antecedido de vogal e na sílaba tônica, está com acento, perfeito o mapa lá em cima. Se eu ainda não entendi, eu vou lá olhar 20 vezes até que aquilo fique bem carimbado. No Romano, então, o Romano 2 está correto. Distraí-la, tudo certinho. Romano 3 diz, ele fez a lição porque quis relembrar a explicação dada. A reescrita do período estará coesa e correta em ele fê-la porque quis relembrá-la. Ora, ele fez o quê? A lição. Verbo transitivo direto. A lição, feminino singular, então é o pronome oblíquo A que vai ali. Ora, fez terminou por Z, corta o Z, coloca a consoante fônica L, e daí você volta para o Fê e viu que terminou por E. O som é fechado, colocou acento circunflexo. Ele fê-la. Perfeito. Porque quis relembrar, pegou a locução verbal. Quis relembrar o quê? A explicação dada. É objeto direto. É feminino singular. Por isso o pronome pessoal do caso oblíquo A. Quando eu fui lá, quis relembrar, eu vi que o verbo terminou por R. Cortei o R. Ficou quis relembrar, daí tem que colocar um L, aquela consoante fônica. E daí relembrar terminou por A, é uma oxítona terminada em A, tive que acentuar perfeitamente. Se tivesse me pedido as corretas, seriam os Romanos 2 e 3, mas me pediu a incorreta, por isso apenas o Romano 1 está incorreto, o gabarito é a letra A. Não adianta fazer toda essa revisão e na hora da prova você não voltar àquilo que está sendo pedido. Incorreta, correta, porque você está vendo bem que essa banca usou resposta para as corretas e para as incorretas. Então, muita atenção à leitura. Isso é fundamental na hora de resolver uma questão. Mais uma dica preciosíssima no grau superlativo, absoluto, sintético da língua portuguesa. Vamos para a próxima.